Pessoal, preparei essa apresentação rápida sobre o capítulo 1 do Ernest Cassirer, porque considero ser importante passar por esse capítulo antes de continuar pelos outros na nossa disciplina. Então, eu acho que o ponto principal assim, do capítulo é o percurso, né, que ele mostra de como a antropologia filosófica, especificamente o desejo dessa corrente de conhecer exatamente o homem, passou por diferentes estágios. Mas ele diz que o principal é essa noção do autoconhecimento como um projeto da antropologia filosófica, né? E já que em todos os diferentes momentos, a ideia básica de que a gente só pode conhecer o homem de fato pela consciência dele, nunca objetivamente. Quer dizer, não tem como fazer uma descrição exata daquilo que o homem é, daquilo que identifica a gente como seres humanos, né? Mas o mais importante é que a ideia do conhecimento e do autoconhecimento é um projeto fixo para a gente de fato proceder qualquer projeto de conhecimento daquilo que nós somos, da nossa natureza. Bom, aí ele faz todo um percurso relacionado à razão, de como a razão foi algo extremamente valorizado, né, como ferramenta de conhecimento, especificamente na tentativa de descobrir quem nós somos, mas ele diz que tem uma espécie de reviravolta, vamos chamar assim, né? Especificamente por Pascal, quando ele diz que é possível a gente conhecer tudo de forma racional, todas as naturezas das coisas de modo geral, mas o homem escapa de algum jeito dessa possibilidade porque é um ser contraditório, um ser que surpreende o tempo todo. Então, como conhecer o homem a partir dessa dificuldade, dessa contradição, né? Então, a ideia de que razão está muito ligada à questão matemática, mas o homem escaparia de algum jeito por isso. Então, ainda nessa perspectiva, a ideia é como conhecer o homem, como traçar um perfil da natureza do ser humano. O Cáceres diz ainda que, especificamente no século XIX, houve uma relação muito interessante entre a razão e a biologia, especificamente com Darwin, né? Dizendo que talvez se a gente olhasse para as mudanças acidentais da nossa natureza de seres humanos, a gente pudesse entender mais esse processo de evolução e essas alterações que foram substanciais ao longo da nossa história. Esse aspecto, eu diria, que poderia levar a gente a pensar em outras mudanças também relacionadas à nossa própria área de conhecimento, aos objetos de conhecimento que a gente pode fazer. Até que ponto mudanças acidentais, mudanças pequenas, são capazes de indicar para a gente alguma evolução, alguma alteração substancial. E aí ele vai dizer, olha, a partir desse momento, a gente tem assim muitas teorias relacionadas à natureza das coisas, especificamente à natureza do homem, e o mais interessante é que há sempre uma interpretação teórica a partir de todos os fatos que são apresentados. Mas aí, ao mesmo tempo, aparece um problema. Há uma multiplicidade de teorias, e a ideia então agora é como é que a gente conhece o ser humano? Se tem tanta teoria. Como apresentar alguma linha, alguma tese que possa dizer, olha, o ser humano tem essa natureza, ou é guiado por essa natureza? Bom, aí tem um elemento na página 42 que eu acho que é extremamente essencial, que dialoga com essa noção de multiplicidade de teoria, dessa dificuldade de conhecer a nossa natureza humana, que é comparada à nossa própria abundância, o passado deve parecer muito pobre. Nossa riqueza de fatos, contudo, não é necessariamente uma riqueza de pensamentos. Então é como se ele falasse assim: tem muita teoria de interpretação, mas pouca teoria de reflexão e de estabelecimento daquilo que a gente pode dizer de conhecimento, de autoconhecimento daquilo que somos. Veja, ele escreve o texto nos anos 20, e esse livro que a gente lê, ele escreve nos anos 40, é uma reescrita da versão que ele fez em 28. Ele fez em 28 em alemão e nos anos 40 ele faz em inglês. E essa sentença, ou esse pensamento geral aqui, nessa citação, cabe muito bem para os dias de hoje. Temos uma riqueza enorme de fatos, de interpretação de fatos, mas muito pouco de pensamentos, de natureza daquilo que podemos conhecer sobre o mundo, né? E aí, a ideia geral desse capítulo eu diria que podia ser sintetizada nessas duas perguntas. A gente pode definir o homem como animal racional? É a razão que nos coloca como de fato aquilo que somos, a nossa natureza? E eu queria indicar que
Tudo no capítulo leva a gente a colocar essa tese em dúvida, de que o homem é um animal racional, ou pelo menos só racional, ou pelo menos primordialmente racional. Deve ter alguma coisa aí. E finalmente, como que a gente lida com aspectos culturais, com a civilização, com aquilo que nos forma enquanto sociedade, enquanto comunidade? Essa é a grande pergunta que vai fechar o capítulo 1 e que depois vai ser respondida lá no capítulo 2, a gente fala um pouquinho. Tá lá.